Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje vocês irão ver mais uma AU de infecção, só que dessa vez no universo de A Hora de Aventura. Antes que vocês venham com 3 pedras na mão querendo tacar em mim, por já não aguentarem mais AUs de infecção, que sim, estão saturadas, mas eu só peço uma coisa, deem uma chance para essa. Simplesmente é uma ótima obra. Com isso, eu apresento a vocês a AU Infection de Hora de Aventura. O primeiro vídeo se inicia. Nós vemos infectados. Esses infectados são parecidos com aqueles do passado da Marceline com Simon. Nós vemos o Bimo e ele conta como está a situação atual. Ele explica que o Reino Doce ficou uma loucura desde que as pessoas começaram a agir de uma forma estranha. Ele até fala que a princesa Jujuba poderia ajudar nessa situação, mas simplesmente ela está desaparecida. Também é mencionado que ele ouve gritos muito altos, que ele acredita virem do Rei Gelado. E ele se pergunta se ele estaria bem. E para finalizar, ele menciona que não vê o fim já faz 2 semanas, mas pelo menos ele está com Jake. E então, nós vemos o Jake, que se transformou em algum tipo de criatura bizonha. Agora nós vemos um Gunther, que está tentando conversar com o Rei Gelado. Enquanto isso, o Rei Gelado está com seu binóculo, tentando ver o Reino Doce. E então, algo acontece. Vendo os infectados, o Rei Gelado acaba pegando as suas memórias antigas, quando ele era o Simon. E assim, ele entra em algum tipo de transe, como se aquelas memórias tivessem sido desbloqueadas. E então, ele dá esse grito final. Na floresta, nós vemos a princesa Jujuba, e ela está junto com um guarda-banana. Ela acaba mencionando que não tem certeza, que talvez as criaturas sintam o cheiro deles e o sigam por isso. Então, nós vemos um dos infectados sendo um cervo ou até mesmo um alce. Enquanto isso, com o fim, ele está descansando. Aparentemente, estava andando com a maga caçadora. Enquanto ele está sentado embaixo de uma árvore, ele começa a se perguntar o que ele pode fazer. E ele se diz até mesmo ser inútil, pois ele não consegue bater de frente com essas criaturas. Ele menciona que uma tal gosma estranha derrete tudo que tocar, e se tocar na pele, você automaticamente é infectado. Além disso, o Jake acabou se sacrificando pelo fim, e acabou sendo infectado. A maga caçadora pergunta se a princesa Jujuba não poderia arrumar uma cura para tudo isso, mas o Jake menciona que o mordomo dela, o Menta, acabou sendo infectado e criando um tipo de variação da infecção. E ele se pergunta se a princesa Jujuba realmente estaria bem. Continuando, nós vemos a neta do Jake, a Brawley, e ela está andando de skate, enquanto um infectado a persegue. Graças a ela, nós descobrimos que os infectados aparentemente não saem dos seus territórios, e além disso, ela está procurando por seus pais. E nós vemos uma lista dos locais que ela planeja ir. Voltando para a princesa Jujuba, ela ainda está na floresta. O guarda pergunta para onde eles estão indo. Ela explica que eles estão indo para o laboratório reserva dela, que está localizado na cabana do seu tio. Mas nesse momento, nós vemos que aquela criatura ainda está atrás deles. Ambos ficam muito assustados, e então a princesa Jujuba acaba simplesmente sacrificando o guarda-banana, dizendo que, de alguma forma, ela teria mais importância. E a última coisa que ouvimos são os gritos dele. Bem, isso com certeza foi muito questionável, mas ainda dá para entender. A princesa Jujuba é provavelmente uma das poucas esperanças que temos para conseguir encontrar uma cura para tudo isso. Voltando para a Brownie, ela está à procura de comida. Ela acaba passando por um mercado, mas não encontra nada, apenas coisas mofadas. Mas então ela acaba encontrando o Neft, que acaba confundindo ela com o Jake, e ela explica que não, ele é apenas o avô dela. De toda forma, aparentemente, eles vão começar a conversar. Mas agora, entrando novamente em outro núcleo, nós vemos a Casa da Árvore. E lá dentro está o Bimo, e ele está tentando conversar com o que parece ser os restos do que era o Jake. Às vezes me pergunto o que aconteceu com os nossos outros amigos, tipo o Neft. Você também pensa nisso, Jake? Mesmo Jake de sempre,
mudando de forma e se esticando por aí. Temos que admitir que isso é levemente triste. Realmente, o Bimo acredita que aquele ainda é o seu amigo. Ainda há resquícios do Jake? É bem provável que não. Essa criatura já está muito estranha e parece não ter realmente vida. Voltando para a Brawly e o Neft, ela acaba caminhando indo em direção à floresta, dizendo que aquele robô até que é bastante útil. E também eles conseguiram comida, mas que ainda estava bastante difícil de achar. Voltando para a visão do Finn, ele menciona que está com bastante fome e pergunta se a maga caçadora teria algo. Ela acaba mencionando que ela não precisa, já que ela consegue se alimentar de coisas do solo, mas está preocupada com o Finn. Dessa situação, eles acabam criando uma solução, sendo irem até a casa da Dona Tromba e pegarem algumas das suas maçãs. Eles caminham por um tempo e finalmente chegam lá. O Finn acaba vendo a Dona Tromba e imediatamente corre até ela. Mas será que realmente aquilo é ela? A maga caçadora por pouco consegue salvar o Finn, e assim ambos saem dali imediatamente. Mas nós vemos o Docinho logo em seguida aparecendo e conversando com a Dona Tromba normalmente. Por algum motivo ele não é atacado. Voltando com a princesa Jujuba, nós vemos que o Alce já comeu totalmente o guarda. Enquanto isso, a princesa Jujuba já conseguiu chegar na cabana do seu tio. Ela decide que irá direto para o laboratório, tentar achar uma cura para tudo isso. Mas então, o Alce aparece atrás dela. Ela fica bastante surpresa, já que isso foi até que mais rápido do que ela esperava. E ela não vê outra saída, além de tentar parar essa criatura, mesmo que por um instante. Ela até menciona que nesses momentos, o Finn até que seria útil. Ela acaba usando um pedaço de madeira para tentar fazer com que a criatura sinta dor. Aparentemente, funciona. Logo em seguida, ela tenta ir em direção ao laboratório e acaba encontrando uma das bombas de menta. Ela rapidamente utiliza isso e, incrivelmente, consegue ser útil. Simplesmente a criatura foge. De toda forma, ela menciona que isso não irá funcionar por muito tempo, já que as criaturas, quanto mais dor elas sentem, mais elas conseguem evoluir. Voltando para a Brawly, o Neft acaba perguntando para onde eles estão indo, e ela explica que ela está à procura dos pais dela. E ela está muito frustrada pelo fato que ela é só uma adolescente e que ela não sabe o que fazer no mundo que eles estão vivendo agora. Mas nesse momento, nós vemos que o Neft simplesmente sumiu. Ela acaba indo atrás dele, encontrando ele com o que parece ser o Castor. Ela acaba perguntando o porquê dele ter sequestrado o Neft. E ele acaba explicando que foi porque ele viu o que o Neft conseguia fazer, trazendo ou conseguindo encontrar comida, e que ele estava com muita fome. A Brownie acaba dizendo que sim, pode ajudar ele. Em troca, ele só precisa dizer qual foi a sua última memória que ele teve aonde o pai dela estava. Então, ele menciona que viu ele pela última vez no Reino das Frutas, mas diz que ela provavelmente não vai querer ir por lá, já que lá está cheio de infectados. Com o Finn e a maga caçadora, o Finn demonstra estar realmente triste pela senhora Tromba, e ele menciona que ele não se sente realmente um herói, já que ele não conseguiu salvá-la. E então, a maga caçadora acaba lembrando ele que talvez ele só precise arrumar outra forma para conseguir salvar as pessoas.
E então eles acabam descendo e começam a pensar juntos aonde a princesa Jujuba estaria. Com isso, o Finn acaba pensando que talvez ela tenha mandado algum tipo de mensagem. Na mensagem, a princesa acaba explicando que de alguma forma começou um tipo de surto por todo o país. E também menciona que está indo para a cabana do seu tio. E lembra que o Jake e também o Finn não devem encostar nessa gosma preta, pois senão serão infectados. Após ouvirem isso, agora eles sabem para onde devem ir. E para finalizar, a maga caçadora acaba finalmente entregando a maçã que o Finn tanto queria. Já com a princesa, ela está à procura de uma cura, mas acaba reclamando já que ela precisa de um infectado para poder estudar melhor. Ela está com o guarda-banana mais uma vez. Inclusive, ele está com aquela medalha que ela prometeu para ele, antes de tê-lo sacrificado. De toda forma, ela realmente precisa de um infectado real e decide que precisa capturar um. E então, ela decide que irá usar o guarda-banana mais uma vez. Voltando para a Brawley, ela ainda está à procura de seu pai. Ela acaba indo até o escritório dele e abrindo uma porta e finalmente encontrando o seu amado pai. Ela rapidamente começa a fugir, começando a teletransportar, mas parece que isso não é o suficiente. Mas enquanto eles fogem, algo novamente acontece. É mencionado e explicado o porquê das criaturas não saírem dos seus territórios. É bem simples. As criaturas se odeiam. Por sorte, outra criatura acabou aparecendo, que dará uma chance para eles conseguirem fugir. Mas então, a Brawler dá um último adeus para seu pai. Após fugirem, se teletransportando, ela fica muito triste, pois sabe que ela perdeu o seu pai e provavelmente a sua mãe também, já que eles estavam juntos quando tudo aconteceu. Ela começa a se lamentar. O Nabbit tenta animá-la, dizendo que ela ainda tem ele e também o Finn, mas ela acredita que provavelmente o Finn deve ter virado um infectado ou talvez algo pior. Mas então, o Nabbit diz que o Finn está bem ali, no lago boiando. E realmente, ele está lá. O Nabbit acaba puxando o assunto e perguntando como estavam os outros reinos, já que a Brawley teria passado pela maioria deles. Então, ela começa a explicar. O Reino das Nuvens entrou em quarentena. Então, não deixam as pessoas entrarem lá e só deixam os habitantes que passaram pela evolução entrar depois de provarem que não estão infectados. Imagina se tivessem infectados por lá. Na primeira chuva, todo mundo estaria infectado. Eu não fui para o reino da gosma, porque eu não sou maluca. Um reino feito completamente de gosma, e uma infecção que se espalha pela gosma. Reinos em outras dimensões também entraram em quarentena. Parece que para isso, o reino caroço teve que se livrar do sapo portal. A dimensão cristal não teve que ter muito trabalho para a quarentena, porque é muito difícil saber como chegar lá. Nem eu sei como. Mas parece que minha avó
Antes da dimensão entrar em quarentena, conseguiu levar alguns dos meus tios e tias para lá com ela. Assim, ela finaliza sua explicação, dizendo que, aparentemente, a infecção começou no Reino Doce. Agora, voltaremos para a visão do Finn, isso antes dele ter sido encontrado no lago. A maga caçadora e o Finn aparentemente estão na floresta. Eles ficam preocupados, pois estão ouvindo sons de alguma criatura por perto. E essa criatura está chegando rápido, perto deles. A criatura tenta pegar a maga caçadora, e então começa um grande atrito entre eles. Enquanto tentam lutar e conseguir sobreviver, finalmente eles começam a fugir, mas acabam ficando sem saída, literalmente na beira de um precipício. A maga caçadora acaba dizendo que eles precisam pular, e diz que irá contar até o 3, mas nesse momento algo acontece. Finn entra em algum tipo de transe. Ele fica se autoculpando, não se sentindo o suficiente. Ele não salvou mais uma pessoa que era importante para ele. Novamente, ele se sente impotente. Ele se sente uma pessoa inútil. Ele não é um herói. E ele repete isso na sua cabeça várias e várias vezes. Voltamos para a visão da Brownie. O Nefert pergunta se realmente o Finn estava bem e se estaria vivo. E ela acaba confirmando que sim, ela já verificou. E então ela acaba pegando a bolsa do Finn para verificar o que ele teria ali. E acaba encontrando a mensagem que a princesa Jujuba deu, juntamente com o mapa. Então ela decide que irá se teletransportar para este local, na esperança que a princesa Jujuba consiga ajudá-los de alguma forma. Com isso, voltamos para a visão da princesa. O guarda-banana pergunta se o que eles estão fazendo realmente é a forma certa, e ela acaba convencendo que sim, mostrando que eles conseguiram pegar um dos infectados. Com isso, voltamos para a visão da Brownie, e ela acabou chegando no local. Ela acaba batendo na porta e explicando que acabou vendo a mensagem que a princesa mandou para o Finn e que estava ali para poder ajudar. Ela explica rapidamente que o Finn não está acordando e pergunta se ela poderia entrar, só que a princesa Jujuba recusa. Com suas próprias palavras, ela explica que ela não precisa de um herói nesse momento, e sim uma pessoa que faça escolhas difíceis. Inclusive, ela dá uma solução, dizendo que se ela realmente quer entrar no laboratório, ela teria que deixar o Finn para trás. Mas obviamente ela recusa, dizendo que o Finn nesse momento é sua única família. A princesa Jujuba lamenta isso, mas rapidamente avisa eles que do lado de fora há uma daquelas criaturas, então é melhor eles irem embora. E nesse momento nós vemos o Alce. E então começa uma perseguição. A Brownie começa a utilizar os seus poderes, tentando se teletransportar o mais longe possível, mas parece não ser o suficiente contra o Alce, que continua perseguindo eles de forma feroz. O Nefert fica preocupado, já que ela está usando muito dos seus poderes, mas ela só pergunta se a criatura ainda está atrás deles. E sim, o Alce continua. Por um momento, eles param para observar aquela criatura que finalmente parou por algum motivo estranho.
Brownie, totalmente cansada e exausta, ela tenta usar o seu poder ao máximo, implorando que aquilo funcione mais uma vez. Ela tenta usar na criatura, que acaba causando dor. Mas se lembrem, as criaturas, quando sentem dor, elas conseguem evoluir. E parece que a criatura evolui. Após isso, nós vemos a visão do Finn novamente. Ele ainda está naquele transe estranho. Ele acorda em um local totalmente preto, ouvindo alguém chamando o seu nome. E ele se pergunta que lugar era aquele. E principalmente, quem estava chamando por seu nome. Ele começa a andar por esse vazio, até que alguém o para, sendo a Dona Tromba. E então, ela começa a perguntar o porquê ele não salvou eles. E assim, várias vozes aparecem, todas na cabeça do Finn, perguntando por que ele não os salvou. As mãos das vítimas, da culpa que ele sente, começa a ficar em cima dele, como se ele estivesse sendo consumido pela culpa. Mas então, o Finn ouve uma voz. O seu amigo, Jake. Jake revela ser a tal voz que estava chamando pelo Finn. O Finn ainda está sendo consumido pela culpa, e então o Jake fala que ele não pode ficar ali, pois ele ainda tem que salvar as pessoas. Mas o Finn diz que ele não conseguiu salvar ninguém. E então o Jake diz que ainda falta uma pessoa que ainda tem chance de salvar, sendo a neta do Jake. Nós vemos o Finn acordando. A situação é mudada de volta para a princesa, e ela acaba dizendo que algo ruim está prestes a acontecer. Algo diferente, talvez mais preocupante do que a infecção nesse momento. Nos é mostrado o que parece ser o Rei Gelado, falando Marceline, e também o Docinho, que acaba dizendo que está sentindo algo estranho. Voltando para o fim, o Jake relembra ele, salve minha neta, e nesse momento, o Finn começa a dar o seu show, tentando salvar a Brownie a todo o custo daquela criatura. Enquanto isso, nós vemos a Brownie tendo um tipo de visão do Jake, que começa a conversar com ela, explicando que o Finn vai em cima de tudo com coragem. E que ele realmente é o seu grande amigo, o seu irmão. E enquanto isso, o Finn está realmente lutando pela vida, dando o seu melhor. No seu último golpe final, ele acaba sacrificando o seu braço, que acaba criando uma grande explosão. E assim finaliza a visão do Finn até este momento. A próxima visão que iremos ver é da Marceline. Finalmente entenderemos o que aconteceu com ela. E ela está andando pela floresta juntamente com a princesa Caroço. Enquanto elas caminham, a Marceline acaba mencionando que está pensando muito no passado ultimamente, sobre sua questão com Simon, etc. Mas então, a princesa Caroço lembra que eles têm que focar em apenas encontrar a princesa Jujuba o mais rápido possível. Nessa situação, a princesa Caroço até menciona ela estar imune ao vírus. De toda forma, elas acabam discutindo pois estão com fome e decidem ir para o reino do café da manhã. Enquanto estão distraídos comendo, a princesa Caroço acaba encontrando um infectado. Ela percebe que é a princesa Café da Manhã e ela até mesmo acredita que ainda seria ela, mas então vê que é apenas um infectado que começa a atacar. Por pouco, ambas conseguem fugir, voando para o mais longe possível. Por um breve momento, voltamos para a visão do Finn, e eles decidem que irão agora para o Reino Gelado. Voltando para Marceline e a princesa Caroço, elas conseguem se esconder, e então, lá dentro, elas acabam encontrando outra pessoa. E bem, esse vídeo termina por aqui. Não porque a história terminou, e sim porque irá ter uma continuação. Claro que isso só ocorrerá se vocês pedirem muito pela parte 2. De toda forma, eu peço para vocês desculpas caso eu tenha falado o nome dos personagens errado, como exemplo, o da Brownie. Eu não consigo, gente. Eu tentei, tinha hora que eu falava Brownie, Brawler, só aceitem, ok? Sinto muito. De toda forma é isso. Até o momento eu achei realmente essa obra muito interessante mesmo. Temos muitas perguntas. Como realmente
tudo se iniciou. E realmente a princesa vai conseguir salvar todo mundo? Ela vai conseguir achar uma cura? E para aqueles que já foram infectados, esse realmente é o fim deles? Talvez se a princesa Jujuba arrumasse alguma forma de salvá-los com algum tipo de cura bem específica, tivesse uma pequena chance ao menos deles saírem vivos. De toda forma, eu espero que vocês tenham se interessado por essa obra, porque eu achei muito mesmo interessante. E claro, o triunfo é o fato que aparentemente foi feito por um brasileiro ou brasileira, o que a gente sabe que aqui nesse canal é uma coisa muito boa, porque eu amo obras que são feitas por BRs. Então já sabe, né? Vão dar uma força na conta do criador, eu vou deixar o link aqui na descrição, vejam os vídeos se quiserem ver a continuação. Tem lá já várias partes de vários episódios, então se você estiver com muita curiosidade com o que vai acontecer, já pode ir assistindo lá, tem vários vídeos que já foram lançados, mas de toda forma, é isso. E antes de finalizar, eu tenho 2 pedidos para fazer para vocês. Se inscrevam, deixem um like, comentem como eu falei e também, por favor, hypem este vídeo. Para quem não sabe, hypar é uma ferramenta aqui do YouTube que você pode ajudar criadores a terem seus vídeos entregues a outras pessoas que não conhecem o tipo de conteúdo. E realmente, para finalizar esse vídeo, de uma vez por todas, eu peço a vocês para irem no Discord e também YouTube dos Storytellers. Para quem não sabe, é um grupo de youtubers que eu participo, onde basicamente nós temos nosso próprio canal e também Discord. No nosso canal postamos alguns vídeos falando sobre jogos indies, então acredito que vocês irão se interessar. Está aqui na descrição. De toda forma, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.